A gente acompanhou tanto no anime quanto no mangá de Black Clover algumas poucas explicações sobre o passado do Yami ao longo dos arcos que foram mostrados até agora, né? E durante a passagem dos Cavaleiros Mágicos por Spade, a história abordou um pouco mais dos tempos mais jovens do Yami, mas com acontecimentos de depois dele ter naufragado no mar e ido parar lá em Clover. Só que com o novo arco da Terra do Sol, a gente consegue fazer algumas conjecturas sobre quem o Yami era realmente e o nível da sua força antes do desastre acontecer. Então vamos lá falar sobre isso, porque era para ele ser um dos 7 Ryuzens. A história do Yami começa bem longe do reino Clover, em uma terra distante que aparentemente não tinha ligação nenhuma com os 4 países do continente, né, onde o reino estava localizado, lá o reino de Clover, e foi lá que, segundo os relatos do próprio Yami, ele teve uma origem bem humilde, nascido em uma família de pescadores da região. Isso segundo relatos dele, né, gente, porque é bem possível que ele não fosse de uma família tão humilde assim. Vocês já vão entender bem o porquê é que eu tô falando isso. Resumindo, um dia ele saiu com a sua família lá para poder pescar, enquanto eles estavam lá com um barquinho em alto mar, uma tempestade gigante atingiu eles, o barco virou, naufragou e todos os seus familiares morreram, exceto ele, que por algum milagre dos céus foi arrastado vivo até a costa de outro país. Um país que ele nunca tinha ouvido falar, que não falavam a mesma língua que ele e que tinham toda uma cultura e um sistema bem diferente do que ele cresceu. Lá ele sofreu as piores coisas que ele podia sofrer. Sofreu preconceito, viveu à margem da sociedade, né? Virou um bad boy que tocava o terror nos bairros, até que ele conheceu um homem chamado Julius, um nobre da alta sociedade, em que mais pra frente se tornaria o Rei Mago, e que foi a primeira pessoa de Clover a tratar ele de igual para igual. E foi esse encontro que mudou completamente a vida do Yami ali naquele país. Depois desse tal de Julius insistir muito pro Yami entrar pros Cavaleiros Mágicos, ele aceitou, virou parceiro de outro nobre chamado Morgan, e a partir daí ele começou a trajetória dele até se tornar o capitão do seu próprio esquadrão, né? O segundo posto mais alto que alguém pode alcançar lá, ficando só abaixo do próprio Rei Mago, né? Bem da lama ao luxo mesmo que o Yami foi. Até então, tudo que a gente sabia sobre ele era o que ele mesmo tinha contado, e pra gente ele era o último sobrevivente da sua família. Só que com a chegada do Asta, lá na Terra do Sol, né, de uma forma que a gente ainda não sabe muito bem como é que foi que aconteceu, a gente descobre que as coisas não eram bem exatamente como o Yami tinha relatado pra todo mundo até agora. Ou seja, ele mentiu e mentiu na cara de pau deslavada mesmo, não ficou nem vermelho. Acontece que nos primeiros capítulos ali do novo arco, a gente é apresentado por uma mulher chamada Ishika. Mulher essa que é nada mais, nada menos que a irmã do próprio capitão. Isso acaba dando um novo panorama sobre o passado dele, né? De que, diferente do que ele tinha relatado, não eram todos os seus familiares que estavam dentro do barco que naufragou, mas por algum motivo ele nunca revelou que possuía um parente de sangue tão próximo e que ainda estava vivo em algum outro lugar. E conforme os capítulos vão avançando, a gente descobre que a Ishika, irmã do Yami, possui a mesma personalidade que ele, o mesmo ódio na alma e o mesmo atributo mágico, né? Além de também usar o Ki, só que de uma forma muito mais aprimorada do que o próprio Yami usava ao longo da vida dele, né? E da carreira dele, vamos dizer assim, como Cavaleiro Mágico lá em Clover. Com o uso consciente do Ki, ela é capaz de aprimorar a força física dela, a velocidade, a magia ou poder de feitiçaria, como vocês preferirem. E lá na Terra do Sol, ela faz parte de um esquadrão de elite, que é um esquadrão do Shogun do país, chamado 7 Ryuzens, que são os guerreiros mais fortes de lá e os únicos capazes de usarem o Ki de uma forma proposital para, a partir disso, poder controlar de forma intencional o poder e assim ser capaz de extrair o máximo potencial, né, dos seus golpes, das suas habilidades, de forma que, sem o uso dessa técnica, não seria possível alcançar níveis tão altos de poder, ou então ali, né, num quadro desses de 7 Ryuzens. Acontece que, como foi falado no capítulo 339 do mangá, apesar de todo mundo, tanto na Terra do Sol, quanto em Clover, em Spade e em outros países, né, usarem o Ki para poder manipular os seus poderes, só na Terra do Sol eles têm a consciência de que eles estão usando o Ki. E aí, por isso, eles conseguem realizar esse controle de uma forma muito mais refinada, sem desperdiçar poder e também conseguindo fazer o uso dele com um foco definido, né? Que nem a Ishika usa na palma da mão para poder criar uma espécie de lâmina que é capaz de cortar, por exemplo.
Só que apesar de terem esse conhecimento lá na Terra do Sol, também é explicado pra gente que é uma técnica muito difícil de se alcançar e que é necessário, assim, muitos e muitos anos de treino intenso, e ainda assim você já tem que ser uma espécie de prodígio, sabe? Um mestre na sua arte para conseguir de fato dominar completamente o uso do Ki. É aí que o Yami entra, ou Sukehiro, como vocês preferirem. Eu não consigo chamar ele de Sukehiro, só de Yami, vai ser de Yami mesmo, tá? Quando ele naufragou, ele tinha ali por volta dos seus 13 anos, eu não lembro se foi falado quantos anos ele tinha, mas se não me engano era por volta disso daí mais ou menos, tá? E ele já conhecia o uso do Ki, diferente de qualquer outro cavaleiro mágico que ele encontrou lá no continente onde Clover estava. Isso significa que, apesar de ser só um pescador, como ele alegou que era, ele já estava fazendo parte de um treinamento mais específico, em que o uso consciente do Ki era ensinado e ele já havia aprendido a dominar em algum nível, ainda que mais baixo, né? Mas, como foi explicado pra gente, essa é uma técnica dificílima e que demanda anos de treinamento, e como ele naufragou no início da sua vida como guerreiro, ele não teve como receber o resto do treinamento para poder desenvolver essa capacidade ao máximo e assim utilizar os poderes da escuridão dele de forma tão mais aprimorada. Só que, apesar disso, ele aprendeu o suficiente para poder mesclar ainda que um pouco o uso desse Ki com a sua mana e dessa forma sempre se destacar nas batalhas, seja para poder ganhar velocidade, agilidade, seja para conseguir identificar os movimentos do inimigo, né, e saber aonde que eles iam atacar, essas coisas todas. Tanto que ele ensinou, passou um pouco desse conhecimento pro Asta, e o Asta chegou lá e ganhou um pouquinho mais de treinamento e na primeira ele já conseguiu, né? Então, se você levar em consideração que são raras as pessoas que conseguem usar o Ki dessa forma e que o Yami já possuía algum grau de habilidade nisso, dá pra gente deduzir que ele tinha um nível de poder superior ao restante da população comum, vamos dizer assim, né? E que ele já estava em processo de treinamento para poder controlar isso em 100%, porque ele tinha uma base do seu uso, tanto que ele usava. E se ele pode manipular o Ki intencionalmente e estava treinando para conseguir aprimorar ao máximo essa habilidade, a gente pode também chegar à conclusão de que ele estava sendo preparado para no futuro se tornar um dos 7 Ryuzens do Ryuya. E ele só não chegou nesse nível porque realmente aconteceu a tragédia que aconteceu e ele não pôde receber o resto das instruções que ele precisava, né, do treinamento que ele precisava para poder desenvolver isso ao máximo. Isso fica ainda mais nítido quando a gente leva em consideração que o Ryuya disse que o Yami era amigo de infância dele. Se a gente levar em consideração que o shogunato geralmente era passado de geração em geração no Japão e a Terra do Sol é uma representação dos tempos antigos de lá, dá para entender que o Ryuya, né, pertence a uma espécie de família nobre, a dali, lá da Terra do Sol, e que já estava meio que previsto que ele iria herdar essa posição um dia. E o Yami ser tão próximo de um garoto com essa linhagem a ponto de, na idade adulta, ser chamado de amigo de infância, significa que ele já tinha mostrado desde muito cedo que ele tinha essa capacidade de um dia chegar ao controle total do Ki e ocupar a posição de um dos 7 Ryuzens, né? Isso já era algo esperado por quem estava no topo. Então, por isso, ele se aproximou do Ryuya, os dois tornaram amigos, porque ele já ia mesmo se tornar um dos 7 Ryuzens. Mas aconteceu tudo o que aconteceu, a sua família que estava no barco morreu e ele acabou ficando lá em Clover sem a possibilidade de voltar para a Terra do Sol. E aí, a sua irmã mais nova, a Ishika, acabou assumindo a responsabilidade de aprimorar o uso do Ki dela e entrar para essa classe de elite no lugar do irmão. Provavelmente como uma forma de um dia conseguir vingar o naufrágio, talvez porque não tenha sido acidental, talvez tenha sido provocado e ela saiba disso, mas isso é assunto para um outro vídeo. O fato é que fica bem claro aqui que se o Yami nunca tivesse saído da Terra do Sol, hoje ele seria um dos 7 Ryuzens e um dos mais fortes, eu ainda digo, né? Porque fica muito nítido que ele estava caminhando para essa posição, já que ele pode usar o Ki em algum grau ali. Essa é uma realidade que eu acho que ele ainda vai alcançar de aprender a usar ao máximo e quem sabe o Asta não seja a pessoa que vá ensinar isso para ele, já que primeiro o Yami ensinou o Asta, né? O Asta aprendeu um pouquinho ali do que o Yami sabia e agora que o Asta vai virar o bichão do Ki, ele vai ensinar o sensei dele. Eu não vejo a hora disso acontecer. Vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, apoiar o canal aí, entrando aqui para nossa comunidade ou então através da doação aqui do coraçãozinho. A gente se vê num próximo vídeo. Eu vou estar na BGS sexta, sábado, domingo e segunda. Espero vocês lá, tá bom, gente? Beijos. Tchau.